todos, espero encontrá-los bem. Meu nome é Chayane Matos Henrique, eu sou bióloga, tenho doutorado em Ciência do Solo e atualmente estou pesquisadora de pós-doutorado na área de manejo de solo aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o manejo de solos agrícolas e a sua relação com os bioindicadores de saúde do solo. Então, os solos, eles são considerados um dos hábitats com maior diversidade biológica da Terra. Então, existe uma infinidade de organismos vivendo no solo. Os solos, eles também são considerados recursos ambientais não renováveis na escala de vida humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de formação de um perfil de solo leva milhares de anos, de 100 a 1000 anos, para se formar até mais, vai depender muito das condições do ambiente. E frente a todas as demandas que nós temos hoje, aumento da população, que se reflete em uma maior produção de alimentos, nós precisamos estabelecer formas de identificar quanto o nosso solo suporta para a produção ou não. Então, saber definir quando um ecossistema ele é considerado saudável é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje. Então, isso é algo que é enfrentado por agricultores, por extensionistas e até mesmo pelos pesquisadores dentro da universidade. Como é que nós vamos estabelecer a saúde de um solo? Quais os parâmetros que nós vamos buscar para estabelecer essa saúde? Até que ponto ele está saudável? As práticas de manejo que são feitas nesse solo, a forma como ele está sendo usado, isso permite uma melhor saúde ou deteriora a saúde desse solo? Isso tudo são perguntas que vão se refletir lá no resultado final, na hora da colheita, na hora de colher o que foi produzido. Então, diversas pesquisas hoje têm nos mostrado que quando nós mantemos um solo saudável, preconizamos práticas de manejo que melhoram a saúde do solo, isso vai se refletir lá na produção de alimentos. Então, aumenta, a produtividade, porque vai aumentar a produção por área desses alimentos. E por que é um desafio estabelecer quando um solo ele está saudável ou não? Aqui dentro da universidade, nós já temos os conceitos eles bem estabelecidos e através da pesquisa nós observamos todo o efeito do manejo no solo. Só que quando nós vamos lá para fora da universidade, as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, elas têm uma dificuldade em entender o que seria um solo saudável, a importância das nossas ações frente a esse recurso ambiental. Às vezes até parece maçante. Sempre que o cientista do solo vai falar, ele vai bater nessa tecla da produção de alimentos, da qualidade vegetal, mas é que ainda, em pleno século XXI, nós ainda temos pessoas que não têm noção dessa importância. E é o nosso papel, enquanto pesquisadores, disseminar esse conhecimento e falar sempre que puder sobre essa importância, para que as pessoas entendam que é um recurso, ele é essencial. Hoje, tudo que vem proveniente da nossa alimentação vem do solo de uma forma direta ou indireta, então nós precisamos olhar para esse recurso. Claro que além da produção de alimento, nós vamos ter outras funções extremamente importantes, e se nós não cuidarmos desse recurso, nós vamos acabar perdendo essas funções. Então, olhem bem, ele tem um papel fundamental na agricultura, né? Produzir alimentos em quantidade e em qualidade é um dos fatores críticos para o sucesso de uma prática agrícola. Então, nós temos que ter um solo com uma certa condição para que a prática agrícola ela obtenha sucesso e nós tenhamos uma boa produção. A sua importância, então, ela está relacionada a aspectos desde a sustentação física das plantas, disponibilidade de nutrientes e disponibilidade de água nesse sistema. Então, em relação à sustentação, as plantas, ele fornece uma base física para que as plantas se estabeleçam, para que elas cresçam.
e a estrutura que esse solo possui vai influenciar diretamente na capacidade das raízes em se espalharem, explorarem o ambiente para buscarem nutrientes e água. Solos que têm uma boa estrutura, fornecem uma melhor ancoragem para as plantas, ajudando a prevenir o tombamento delas, vai contribuir para um desenvolvimento saudável da cultura que se está produzindo, né? A retenção, em relação ali à retenção e à disponibilidade de água, a capacidade do solo em reter essa água também é uma característica crucial, principalmente para as plantas. As plantas precisam de água para se desenvolver. Isso já é algo mais marcante naquelas regiões que são sujeitas a períodos de seca. Então, o solo que tem uma boa capacidade para reter água, as plantas elas vão resistir a condições de estresse hídrico, então aquelas condições em que nós vamos ter longos períodos sem chuva. E isso vai proporcionar uma reserva constante de água para as raízes. E isso vai influenciar também no fornecimento de nutrientes para essas plantas. A planta, ela precisa de água para que ela consiga absorver por fluxo de massa, por capilaridade, os nutrientes que estão na solução do solo. Então, o solo, ele é uma fonte de nutrientes. Claro que aqueles que não têm de forma natural, a gente vai acabar aplicando, né? Isso, como nitrogênio, fósforo, potássio, e além de uma variedade de micronutrientes que mesmo que a planta precise deles em pequenas quantidades, a planta precisa, e a disponibilidade deles no solo influencia diretamente na saúde da planta. Então, uma planta bem nutrida ela é uma planta saudável que vai ser mais resistente a infecções causadas por patógenos, ela vai ter um crescimento melhor e isso vai se refletir na produção lá no final, na hora da colheita. E claro que quando o solo ele não disponibiliza esses nutrientes nas quantidades necessárias, nós como técnicos nós temos que aplicar esses fertilizantes de forma, eu não queria dizer artificial, nós temos que aplicar esses fertilizantes e fornecer tudo que a planta precisa para se desenvolver. E aí, a partir disso, a partir do momento que nós disponibilizamos um substrato adequado para o desenvolvimento das plantas, nós dizemos que esse solo, ele é um solo que tem qualidade. Então, ele é um solo onde nós conseguimos explorar uma produção agrícola. Só que daí surge uma dúvida: é qualidade ou é saúde do solo? Nós percebemos que existem países que utilizam saúde e qualidade como sinônimos, então tanto faz, falou saúde, falou qualidade, é a mesma coisa. E essa qualidade, ela está relacionada com a qualidade física, a agregação, estrutura, porosidade do solo, com a atividade dos organismos. Então nós temos que ter organismos, minhocas, colêmbulos, ectreídeos, bactérias, fungos atuando nesse solo, e nós temos que ter uma qualidade química também, né? Esse solo precisa ter aporte de nutrientes para essa planta, como nós já vimos anteriormente, para que ela possa crescer e se desenvolver de forma saudável. Mas, será que saúde e qualidade são a mesma coisa? Esses dois conceitos, eles já estão sendo falados desde a década de 90. Na verdade, desde a década de 80 eles já são falados. E ali, a partir da década de 90, foi se estabelecendo uma diferença entre eles. Embora ainda muitos trabalhos tragam eles como sinônimos, quando nós falamos de qualidade, nós estamos associando a qualidade de um solo a uma utilidade dele. Então, a algo que ele nos fornece para suprir uma necessidade nossa enquanto ser humano. Então, esse solo tem qualidade química, física, biológica. É a qualidade que nós queremos, que nós precisamos para produzir alguma coisa nesse solo. Então, isso é a qualidade, que é um conceito que o Doran e o Parkin eles já trazem para nós. E a saúde do solo, ela já é um pouco mais abrangente. A saúde do solo, ela vai representar o solo como um sistema dinâmico e principalmente
vivo. Então, a saúde do solo está relacionada com a porção viva do solo e com as interações que todo esse sistema, tanto físico, químico e biológico, essas interações que eles vão ter de uma forma equilibrada, mantendo esse ecossistema ativo. Então, um solo saudável é um solo que vai ter ali um estoque e filtração de água, ele também vai ciclar e estocar carbono, ele vai fornecer um suporte físico para as plantas o solo vai ter uma maior resistência à erosão, ele vai sustentar vida e sociedade, mas principalmente a saúde do solo, ela vai ser o resultado líquido de todos esses processos de forma contínua. Então, processos que vão se refletir na conservação desse ambiente ou na degradação, dependendo altamente do componente biológico que existe nesse solo, que vai influenciar na saúde das plantas, e essa saúde das plantas vai interferir, vai nos dizer sobre a saúde desse ambiente, que vai se refletir na segurança alimentar e na qualidade do solo. Lembrando, né, que a qualidade do solo é aquela qualidade que nós buscamos para que nós possamos produzir nesse ambiente. Então, essa saúde, um solo saudável, ele é um solo biologicamente ativo. Então, é um solo que vai ter interação do compartimento microbiano dele. Produtivo, que vai armazenar água, sequestrar carbono, promover a degradação dos pesticidas e entre outros serviços ambientais que o solo que ele vai prestar, né, para os seres humanos. Nesse sentido, a biologia, ela é a base da saúde do solo e uma aliada para se estabelecer parâmetros, para se saber qual é o nível de saúde que existe nesse ambiente e, principalmente, quais são os organismos que ocorrem nesse solo? Quais as funções deles? É mais fungos? É mais bactérias? Como que eu posso estabelecer quão saudável está esse solo através dessas populações? Precisa de uma maior diversidade, uma menor diversidade? Como que eles complementam as funções? Então, tudo isso são perguntas que a biologia ela nos auxilia a responder para que nós possamos estabelecer esses parâmetros de saúde do solo. Então, aqui nós vamos ter alguns indicadores de saúde do solo para nós podermos trabalhar. Esses indicadores, eles podem ser físicos, eles podem ser químicos, podem estar relacionados à matéria orgânica, mas aqui os mais importantes para nós, os mais precisos, são os indicadores biológicos. E eles são a atividade microbiana no solo, a respiração e a atividade da fauna também. Então, vejam bem, o solo, esses indicadores são utilizados para mostrar o comportamento do solo frente às pressões que esse solo vai sofrer. Então, sejam pressões climáticas, eventos naturais, o próprio processo de urbanização, a agricultura, silvicultura e também o despejo de resíduos nesse solo, tudo isso vai interferir na saúde desse solo. E interferindo na saúde, vai também mexer no balanço atmosférico, na saúde humana. Saúde do solo está diretamente relacionada com saúde humana, saúde das plantas, saúde dos animais e consequentemente, né, a saúde microbiana e do ecossistema como um todo. Então, quem são esses bioindicadores de saúde do solo? Nós temos aqui, foi falado dos indicadores de saúde de uma forma geral, e agora quem são os bioindicadores? Basicamente, a microbiota do solo. Então, os micro-organismos, eles são capazes de dar uma medida integrada dessa saúde do solo, e esse é um aspecto que ele não pode ser obtido através de medidas físicas ou químicas. Então, são parâmetros que apenas eles podem nos dar. Esses micro-organismos, eles têm a capacidade de responder rapidamente às mudanças, se adaptar às condições do ambiente
E também a mudança na sua população, ela é um excelente indicador para nos dizer se esse solo ele está saudável ou não. Então, essa microbiota, ela desempenha funções importantes no ambiente e além dessas funções de retenção da água, transformação do carbono, o próprio sequestro do carbono, promoção de crescimento das plantas, eles também são um excelente indicador do estado de saúde desses ambientes. E olhem bem, aqui quando nós vamos comparar alguns compartimentos ambientais, os micro-organismos, frente às mudanças que ocorrem no ambiente, eles são alguns dos que respondem mais rápido a essas mudanças. E junto com eles, olha só, a atividade enzimática também tem uma resposta rápida e ainda é uma resposta negativa, dependendo da mudança que ocorre nesse ambiente. Tá, mas e de onde vêm essas enzimas? Essas enzimas elas são produzidas a partir do metabolismo dos micro-organismos, das plantas e da própria palhada que é mantida sobre o solo. Então vejam bem aqui, o solo ele é parte do ambiente terrestre e ele é um recurso ambiental. Ele vai suportar a maior parte da vida que ocorre no planeta. Então, pensando por esse lado, a proteção do solo ele é uma alta prioridade para nós seres humanos. E aí, pensando na questão das atividades enzimáticas, delas terem essa resposta rápida e negativa do ambiente, ter uma compreensão complexa, holística da atividade dessas enzimas vai ser um fator crítico para garantir que o solo ele permaneça saudável. Então, é basicamente saber os mecanismos que vão influenciar em todo esse processo de decomposição, seja de um resíduo vegetal ou da ciclagem de qualquer outro nutriente que ocorra neste compartimento ambiental. Então, as enzimas, elas são medidores diretos do catabolismo biológico desses componentes orgânicos e minerais. Então, é uma forma da gente conseguir aferir como que ocorre a quebra, o catabolismo dessas moléculas complexas e como que isso pode ou não ser aproveitado pela planta e como isso vai... Como que vai ocorrer essa resposta na produtividade agrícola. E nós vamos ter diversas enzimas dentro do solo. Então, o objetivo do estudo vai depender do que nós queremos analisar. Então, nós temos enzimas que estão relacionadas com a ciclagem do carbono, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. E cada uma vai ter uma forma de atuação e um mecanismo que vai interferir nela dentro do solo. Mas então, o que é uma enzima? Então, a enzima ela é uma proteína altamente especializada em uma reação, na catálise de uma reação bioquímica dentro de um sistema biológico. Então, as enzimas elas têm por característica apresentar alto grau de especificidade por seus substratos e elas aceleram as reações químicas. E outra característica delas, além de acelerarem essas reações químicas, é não serem deterioradas durante esse processo. E aí surge um conceito, quando nós falamos das enzimas, que é a memória do solo. Esse termo memória do solo, ele começou a ser falado pelos pesquisadores da Embrapa Cerrados, lá de Brasília. Então, essa memória ela é a capacidade que o solo tem de guardar a resposta de um manejo que é feito sobre ele. E o guardar essa informação está relacionado com a parte viva, com o componente biológico do solo. Então, o grau de revolvimento mecânico, o manejo que tu faz, junto com a qualidade e a quantidade de resíduo vegetal que é depositado nesse solo, eles interferem nas interações dos diversos componentes desse sistema agrícola e fazem com que diferentes sistemas de manejo deixem uma impressão digital, que seria essa memória, seria uma assinatura biológica desse solo. Então, o acesso a essa memória, por meio da atividade das enzimas, ele é possível devido ao fato de que essas enzimas elas são a somatória de toda a atividade que é feita dentro desse recurso.
Então, o somatório da atividade das enzimas que são, né, liberadas por esses organismos, tanto das gerações passadas, dos organismos que nem estão mais nesse solo, quanto dos organismos que estão atuando no momento, naquele ambiente. Então, o acúmulo de atividade dessas enzimas liberadas por esses micro-organismos ao longo do tempo faz com que essa atividade delas funcione como uma verdadeira impressão digital de todo o sistema de manejo ao qual o solo ele foi submetido. Então, nós temos aqui um agregado de solo, para vocês terem uma ideia, e olha só, um complexo enzimático que está imobilizado por alguma característica do solo dentro desse agregado. E aí o que nós precisamos é entender como que esses complexos eles se formam e como que isso fica depositado ao longo do tempo no ambiente, no solo. E aí dessa forma, com essas informações é possível acessar o que foi feito antes no solo e qual que é o reflexo que tem agora para os objetivos que nós queremos neste momento para esse recurso. Então, daí, qual que é a importância dessas enzimas para o solo? Elas são os principais cofatores, né, no processo de ciclagem dos nutrientes no solo, principalmente ali, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. A atividade delas está relacionada com a matéria orgânica que contém nesse solo, propriedades físicas, compactação, densidade, porosidade e principalmente atividade microbiana, que é a principal fonte delas no solo. Existem outras fontes, né? Raízes das plantas, a palhada depositada, mas a principal fonte de enzimas no solo são o componente microbiano. Então, elas são catalisadores necessários para a decomposição da matéria orgânica e para a ciclagem dos outros nutrientes. Elas vão influenciar na transformação da energia, na qualidade ambiental e também na produtividade desse ecossistema. E aí, o que o manejo tem a ver com tudo isso? Atividades agrícolas como monocultura, plantio convencional, eles vão impactar negativamente a atividade dessas enzimas e, consequentemente, a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, um plantio convencional, ele é um solo que tem uma tendência a compactar, é um solo que tem uma estrutura mais frágil devido ao revolvimento que ele sofre constantemente. Sendo submetido a uma cultura todo ano, sempre a mesma cultura, ele tem um processo de degradação muito mais rápido, diferente de um solo mantido sobre um plantio direto, por exemplo, onde nós vamos ter diferentes arquiteturas radiculares explorando esse solo, a gente não vai ter tanto revolvimento, não vai ter tanta desagregação desse solo, então ali a gente consegue manter um componente microbiano estável que vai permitir então uma maior atividade das enzimas nesse compartimento, nessa porção de solo, nesse tipo de manejo. Com base, então, nessa prerrogativa, hoje, mais do que nunca, é necessário entender a relação, então, entre a ação dessas enzimas com os fatores bióticos no ambiente, a interação com a porção viva do ambiente e também com os fatores abióticos, né, a porção não viva, que seria a parte mineral do solo, para podermos prever o impacto potencial do manejo feito nesse solo e das mudanças ambientais nas funções dessas enzimas que vão refletir na produtividade desse ecossistema. Então, nós já vimos algumas funções das enzimas. As enzimas estão ligadas principalmente à ciclagem de nutrientes e alguns fatores que vão influenciar na atividade dessas enzimas. Então, aqui, por exemplo, na amilase, nas dois tipos de amilase que ocorrem no solo, o manejo do solo, a cobertura vegetal utilizada e o tipo de solo vão influenciar na atividade desse tipo de enzima. Aqui, por exemplo, a desidrogenase, que está ligada à ciclagem do carbono, manejo do solo, conteúdo de água no ambiente, temperatura do solo e também a manejo com agroquímicos, com agrotóxicos, vão interferir na atividade da desidrogenase.
Aqui no caso da beta-glucosidase, que é uma das principais enzimas ali para a ciclagem do carbono, então nós vamos ter fatores que vão influenciar nela: qualidade e local onde se encontra a matéria orgânica, o manejo do solo, a quantidade de água também. Então nós vamos ter a parte mineral do solo, vai influenciar nela, os elementos traços, pesticidas, fungicidas que são aplicados, né, na lavoura vão influenciar, e também o pH do solo vai acabar influenciando na atividade desta enzima. No caso da urease, ligada à ciclagem do nitrogênio, então nós vamos ter o histórico de cultivo, vai influenciar na atividade da urease, por isso que é interessante falar dessa questão da memória no solo. Então, o que foi feito anteriormente na lavoura vai influenciar na atividade da urease hoje. Quantidade e qualidade da matéria orgânica, o próprio pH do solo vai influenciar. Elementos, traços e metais pesados também influenciam na atividade da urease. Profundidade do solo, é claro que essa atividade vai ser mais intensa nas camadas mais superficiais, à medida que vai aumentando a profundidade do solo, a atividade dela vai ser menor. Temperatura do solo e também o manejo com o qual esse ambiente está sendo conduzido. Aqui no caso da fosfatase ácida e alcalina, vai depender do solo. A maior parte dos solos do Brasil são ácidos, então trabalha-se com a fosfatase ácida, mas no caso de solos alcalinos, aí trabalha-se com a fosfatase alcalina. Nós vamos ter também a matéria orgânica, vai influenciar na atividade da fosfatase, o manejo feito no solo, quantidade e qualidade da cobertura utilizada nesse solo, o próprio pH dele, né? E por isso ácida ou alcalina, né, fosfatase, e também a questão dos elementos traços e da poluição, que é dos resíduos que são despejados nesse ambiente. Tudo isso vai interferir na atividade desta enzima. E a fosfatase, então, ela está ligada ao ciclo do fósforo. Aqui no caso da arissulfatase, que é ligada ao ciclo do enxofre, os principais componentes que vão interferir na sua ação no ambiente são os elementos traços e a poluição do solo, o próprio pH, a matéria orgânica e também a disponibilidade de sulfatos, éster sulfatos orgânicos no solo para que ela possa solubilizar eles para liberar o enxofre. E aí, daí, qual que é o papel dessas enzimas? Então, as enzimas, a atividade das enzimas, ela é utilizada para avaliar o grau de alteração do solo em um ecossistema agrícola e natural. Além disso, as enzimas, elas são utilizadas para ter-se uma ideia da liberação de nutrientes por meio da degradação da matéria orgânica, porque elas vão facilitar nesse processo. Elas podem ser utilizadas para identificação dos solos, para identificar a atividade microbiana, já que a maior parte delas é oriunda da atividade microbiana, e elas são, né, como nós já comentamos anteriormente, indicadores sensíveis às mudanças ecológicas do solo. E, consequentemente, um solo biologicamente ativo, ele vai ser um solo biologicamente mais produtivo. Aqui também essa informação faz parte dos trabalhos publicados pelo grupo da Embrapa Cerrados de Brasília, com a pesquisadora Ieda Mendes, e eles falam que a expansão e a adoção a longo prazo de sistemas de gestão conservacionistas do solo, como o sistema de plantio direto ou o sistema de integração lavoura-pecuária, eles ajudam a garantir o aumento do rendimento das culturas e eles vão se refletir em maior produtividade agrícola. Então, porque nós vamos ter diferentes arquiteturas radiculares explorando esse ambiente, não vai ser um monocultivo, então vão ser utilizadas plantas diferentes, isso vai se refletir na quebra do ciclo de micro-organismos patógenos, vai se refletir no maior aporte de nitrogênio e sequestro de carbono nesse ambiente e, consequentemente, então, vai aumentar o rendimento, a produção
desta lavoura, desta propriedade. E aí, o manejo do solo, nesse sentido, ele vai promover a maior atividade das enzimas quando feito de forma adequada, e ele está diretamente relacionado com as práticas que mantêm e melhoram a saúde e também a qualidade do solo. E que práticas são essas? Então, o manejo do solo conduzido de forma adequada, ele vai aumentar a matéria orgânica desse sistema. Ele também está relacionado com a aplicação de compostos orgânicos como esterco animal, e isso vai fornecer matéria orgânica que vai servir de substrato para esses micro-organismos também. Ele vai preconizar o uso de resíduos culturais, esses resíduos como a palhada no solo, por exemplo, que vai favorecer a flexibilidade e também a liberação de nutrientes, ajudando a manter a saúde e a qualidade desse ambiente. E aí, esse manejo do solo é basicamente tudo que nós conversamos até agora. Ele acaba também se refletindo em benefícios econômicos, com certeza, e é basicamente adotar rotação de cultura, não trabalhar com monocultivo, explorar diferentes arquiteturas radiculares no ambiente, preconizar sistema de plantio direto e principalmente o uso de cobertura no solo. Tudo isso vai influenciar na biomassa microbiana que vai se estabelecer nesse ambiente e que vai auxiliar na produção desse ambiente também. Vai trabalhar em favor daquele objetivo que se deseja alcançar. Então, aqui nós temos também a correção, e manejo da fertilidade do solo, que são obtidos através desse manejo. Então, o equilíbrio dos nutrientes no solo, vai haver esse equilíbrio, isso inclui um pH adequado, que vai permitir com que esses micro-organismos eles consigam se estabelecer nesse ambiente, e isso pode ser melhor explorado quando se adiciona fertilizantes naturais que vão favorecer esses micro-organismos, ao invés de se trabalhar com fertilizantes minerais. Aqui nós temos também uma outra prática que pode melhorar a atividade dos micro-organismos no solo, que vai refletir na produtividade também, que é o uso dos bioestimulantes e os micro-organismos que aumentam a produção agrícola. E aí a atividade enzimática, pode-se dizer que um componente essencial para a saúde do solo. Então, o solo biologicamente ativo, ele é um solo saudável e ele é um solo que tem atividade enzimática, visto que ela é importante para a disponibilidade de nutrientes e para a manutenção das plantas nesse ambiente. Ela vai se refletir nos processos biológicos e bioquímicos que vão manter o funcionamento do ambiente. Nesse caso aqui, no ambiente agrícola, mas qualquer outro ambiente que elas possam ocorrer. Justamente porque essas enzimas atuam como mediadora da ciclagem de nutrientes. Por isso que elas são uma ferramenta essencial para a avaliação da saúde do solo, porque elas vão conectar os aspectos biológicos e funcionais dos ecossistemas edáficos. Então, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis que aumentem a atividade microbiana e, consequentemente, a atividade enzimática é uma prática fundamental para preservar a fertilidade do solo e também garantir a produtividade agrícola de forma sustentável, porque aqui o nosso objetivo é alcançar a sustentabilidade agrícola. E aí, essas práticas agrícolas, elas devem ser preconizadas justamente para favorecer a biodiversidade microbiana, que é essencial para que se mantenham essas enzimas no ambiente. E aí, como conclusão, incluir a análise da atividade enzimática nos programas de monitoramento do solo é importante não só para identificar sinais precoces de manipulação, principalmente quando esses sinais eles são negativos, mas também para orientar instruções para restaurar e manter a qualidade e a saúde do solo. Então, é uma abordagem crucial para que nós possamos garantir sustentabilidade do ambiente. Bom, aqui partimos para o final, estão minhas referências.
Aqui eu gostaria de deixar para vocês essa frase da Ana Primavesi, em que ela diz que o solo ele é tão transbordante de vida que acaba por nos mostrar que somos ou fomos míopes em enxergá-lo como um mero substrato para as plantas crescerem. Então, hoje, mais do que nunca, nós estamos percebendo a importância da microbiota do solo. Então, só fertilidade física não nos trazem as informações completas sobre o estado do ambiente. Hoje, a microbiota ela está nos trazendo informações essenciais para nós entendermos o manejo que era feito e como que nós devemos conduzir os nossos ambientes agrícolas, sempre preconizando uma agricultura sustentável, produzindo alimentos em quantidade e em qualidade. E aqui então eu encerro essa fala com vocês. Agradeço a todos pela atenção, por terem me ouvido e até a próxima.